como da história. Aqui eu quero entrar na geografia da cidade da Babilônia para você poder entender o teor da mensagem. Foi após a morte de Nabopolassar, o criador da dinastia caldeia, que começou a reinar em Babilônia, e seu filho, que conhecemos como Nabucodonosor. Verdade. Nabucodonosor era muito jovem quando começou a reinar sobre Babilônia, mas não obstante a sua jovialidade, Nabucodonosor era muito inteligente, e além de inteligente, ele era audacioso. Logo, quando começou a reinar em Babilônia, Nabucodonosor, ele construiu alguns empreendimentos. Dentre estes empreendimentos, compreende as ligações dos rios Tigres e Eufrates, numa extensão de 40 quilômetros, para proteger a cidade de Babilônia de invasões. Heródoto diz que Nabucodonosor elevou os muros de Babilônia para 102 metros de altura por 25 metros de largura. Os muros de Babilônia eram tão largos que 2 cavalos puxando o carro poderia dar volta por cima dele. Além do mais, Nabucodonosor mandou construir 50 torres de bronze para que a cidade de Babilônia fosse vigiada 24 horas por dia. Cada bloco que compunha os muros de Babilônia tinha a efígie de Nabucodonosor, e a cidade era tão sofisticada que Heródoto diz que do muro para o início da cidade não media menos do que 400 metros. Há 2.500 anos atrás, Babilônia já era uma cidade sofisticada, já havia casas de 3 e de 4 andares. Foi Babilônia que deu início ao estreptício. A cidade de Babilônia era uma cidade mística. O deus principal da cidade de Babilônia chamava-se Bel, e a sua esposa, a deusa Está. Somente a esposa de Bel, a deusa Está. Havia cerca de 185 altares dedicados a esta deusa. Era uma cidade que não só tinha Bel e Está como deuses. Havia vários outros deuses que os babilônios adoravam. Além do mais, Nabucodonosor mandou construir nesse tempo para sua esposa o Jardim Suspenses da Babilônia, que tornou-se uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E agora Babilônia tinha tudo o que Nabucodonosor precisava, e ele tinha uma força bélica liderada e comandada pelo implacável capitão cujo nome era Nebuzaradã. Só que Nabucodonosor descobre, pastor Maurício, que a maior força bélica do mundo daquele tempo era os egípcios, liderada pelo faraó Neco. E vocês lembram que o faraó Neco havia saído do Egito e foi a Jerusalém e ameaçou destruir Jerusalém se porventura Josias não pagasse tributos para os egípcios. E houve um tempo que Josias pagou por longo tempo tributos para os egípcios. Em 2 Reis, capítulo 23, diz que Josias saiu aliado diretamente aos assírios para destruir o faraó Neco dos egípcios e para poder deixar de pagar tributos para os egípcios. Então agora o faraó Neco chegou a avisar Josias que não era para ele sair na peleja, mas ele teimando saiu na peleja e morreu naquela peleja chamada Batalha de Meguido. Agora o faraó Neco colocou no lugar de Josias o seu pai por nome de Jeoaquim. Neste período que o faraó Neco coloca Jeoaquim no lugar de Josias para reinar em Jerusalém, continuando pagando tributos para os egípcios. Agora Nabucodonosor sai numa peleja contra o faraó Neco. Essa é a famosa batalha de Carquemes. Nessa batalha, Nabucodonosor vence o faraó Neco, não só o faraó Neco dos egípcios, mas também todos os países de controle vassos foram vencidos pelo implacável capitão Nebuzaradã. O capitão de Nabucodonosor, retornando para a Babilônia, agora Nabucodonosor, ele descobriu que dentro dos espólios dos egípcios havia a cidade de Jerusalém que pagava tributos ainda para os egípcios. Então agora Nabucodonosor, ele pegou o seu capitão Nebuzaradã e enviou a Langíqua a Jerusalém para ameaçá-la, dizendo que se porventura Jerusalém não pagasse tributos para os babilônios, Nabucodonosor, ele veria e deixaria
destruiria a cidade, como prova de que não estava brincando no retorno para a Babilônia. Agora, Nabucodonosor, ele levou os príncipes da cidade, a saber, Daniel, Misael, Ananias e Azarias, e o rei Jeoaquim. Foram 3 levas, que no hebraico é chamado de Jáspera, 3 Jáspera. A primeira leva foi no ano 605 a.C., que foram deportados para a terra da Babilônia, o rei Jeoaquim, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então, quando Nabucodonosor, meu amigo pastor Maurício e pastor Genivaldo, quando ele veio na primeira leva, ele veio com o seu capitão truculento, mau, cujo nome era Nebuzaradã. Então Nabucodonosor, ele veio com o seu capitão da guarda, Nebuzaradã, e ele fez 3 coisas terríveis. As coisas as quais eles fizeram foi: primeiro, eles derrubaram os muros em volta de Jerusalém. Muro fala de proteção. A cidade de Jerusalém era cercada de muro. Todas as cidades no Antigo Testamento e também no Novo Testamento era cercado de muro. Então o muro fala de proteção. Nessa história, na tipologia bíblica aqui, Nebuzaradã representa Satanás, que quer tirar a proteção que há em volta de você. Aleluia. É por isso que a Bíblia diz que 10.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Você não será atingido porque você está guardado, você está protegido. E Satanás, ele quer quebrar toda a proteção que há em volta de você. Já está entendendo o que Deus está falando nessa noite? Deus, aleluia, glória a Deus. A segunda coisa que Nebuzaradã fez foi: derrubou as casas de Jerusalém. Casa fala de moradia. Meu Deus. Ou seja, Deus, ele mora dentro da tua casa espiritual. Nós somos morada de Deus, pastor Maurício. É verdade. E a terceira coisa que Nebuzaradã fez foi atear fogo no templo que fora construído por um monarca, a saber, Salomão. Então essas 3 coisas Nebuzaradã fez. Pega aí para você entender. Derrubou os muros em volta de Jerusalém, fala de proteção. Ateou fogo nas casas, fala de moradia. E derrubou o templo construído por o rei Salomão, fala de adoração. Se não tem mais muro em Jerusalém, a cidade não está mais protegida, está sem proteção. Se não tem mais casa, não tem mais moradia. E se não tem mais templo, não tem mais adoração. É isto que Satanás ele quer fazer. Ele quer tirar a adoração de você. Ele quer tirar toda a proteção espiritual que há em você. E quer fazer você não ser mais moradia de Deus. Mas aqui, para nós chegarmos num denominador comum, aleluia, no interim dessa história, a história diz que ali, quando Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles adentraram na terra da Babilônia, os muros